E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai estudar a geomorfologia, que é o estudo do relevo. Você vai entender então como é que se formam os planaltos, planícies, depressões, montanhas e assim por diante. Você vai ver que existem diferentes processos que podem estar ligados à dinâmica interna da Terra e ligados à dinâmica externa da Terra. A primeira forma de relevo que nós iremos estudar hoje são os planaltos. São superfícies que possuem característica basicamente de erosão, em detrimento da deposição. Ou seja, são áreas que normalmente tendem a perder mais sedimentos do que ganhar sedimentos. Os planaltos constituem maior parte do território brasileiro. Outra forma de relevo que você deve estudar são as serras. As serras, superfícies escarpadas, normalmente com grandes declividades, oriundas de dobramentos antigos, são importantíssimas no nosso estudo. Normalmente estão associadas às serras que nós conhecemos, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. Uma outra forma que a gente deve estudar são as planícies. As planícies se caracterizam por serem superfícies de deposição de sedimentos, ou seja, de processo de sedimentação. E por isso, a gente deve afirmar que as planícies são áreas baixas, que recebem, no caso, o sedimento gerado nas áreas de maior erosão, como, por exemplo, os planaltos, montanhas e serras. As planícies constituem importantes áreas de extração, por exemplo, de petróleo e de extração de carvão. Assim como as planícies, as depressões também são áreas de deposição. As depressões constituem também grande parte do território brasileiro. As depressões normalmente estão associadas a processos erosivos ocorrentes nas bordas dos planaltos. E para fechar, nós devemos lembrar das montanhas. Esses dobramentos modernos geram formas como, por exemplo, os Andes, os Alpes e o Himalaia. A gente poderia dizer que no Brasil é a única forma de relevo que não se encontra, porque o Brasil está longe de um limite de placa. E agora a gente vai ver um trecho do documentário Planeta Azul. Crust is broken into about a dozen moving plates. Here, a giant crack extends out to the right from the Sinai Peninsula through the Dead Sea. In a closer view, you can see how the Sinai, shaped like a triangle, has wrenched away from Saudi Arabia on the far right. Você viu aí que bonitas imagens desse documentário, onde você visualizou então um pouco disso que a gente falou agora no início da aula. Mas agora então vamos partir para os agentes internos do relevo. Os agentes internos do relevo, também conhecidos como agentes endógenos, são agentes ligados a, no caso, a dinâmica interna da Terra, ou seja, ligado à dinâmica do núcleo, do manto e também da crosta terrestre, propriamente dito. Esses agentes são importantíssimos na formação do nosso relevo. Um bom exemplo disso é o que a gente chama de tectonismo. O tectonismo atua sobre a Terra basicamente sob duas formas, orogênese e pirogênese. Sobre a orogênese, é importante destacar que ela está normalmente ligada aos dobramentos modernos. A orogênese são os movimentos horizontais da Terra que acabam gerando soerguimentos, ou seja, o movimento das placas tectônicas que se chocam, ou seja, o movimento horizontal, acaba gerando o consumo de uma placa e o dobramento de outra placa. Lembre bem, o termo oro quer dizer o quê? Sempre quer dizer montanha. Então, quando a gente fala orogênese, a gente está falando em gênese, ou seja, nascimento de montanhas. O outro evento conhecido como epirogênese, na verdade está ligado a movimentos verticais da crosta, ao contrário do que eu falei antes sobre orogênese. Esses movimentos verticais da crosta acontecem de que forma? Bom, pense um copo de gelo, com 3 pedras de gelo, na verdade. Se você pressiona a pedra do meio, o que acontece com as outras pedras? Elas soerguem. É o mesmo princípio que gera, no caso, os movimentos epirogenéticos, que podem gerar planaltos em bacias sedimentares. Falando agora sobre vulcanismo. Cabe dizer que algumas áreas, como o Planalto da Bacia do Paraná, também conhecido como Planalto Meridional, foram formados por vulcanismos existentes quando da separação do Gondwana. Esse vulcanismo gerou uma extensa camada de lava que depois, por movimentos epirogenéticos, deu forma a este planalto. O vulcanismo acontece normalmente em locais de limites de placa, sejam eles divergentes
ou convergentes. Quando uma placa pressiona a outra, faz com que o magma que está no manto seja pressionado e queira extravasar. É isso que acaba gerando os vulcões que a gente tanto conhece, que normalmente, como eu disse, estão associados a limites de placas. Já, por exemplo, em limites divergentes, o que acontece? Acontece a separação e aí o magma ele entra facilmente sobre a superfície. Então, esse vulcanismo ele é de fundamental importância então, na construção de alguns relevos na Terra. Normalmente, associado ao vulcanismo, nós temos as rochas basálticas. Um outro fator ligado à dinâmica interna da Terra são os abalos sísmicos, muito mais conhecidos como terremotos. Além de, infelizmente, causar grandes catástrofes, destruindo cidades, os terremotos se constituem um importante fator na construção do relevo terrestre, na medida que desagregam rochas e assim acabam gerando algumas formas ligadas, no caso, à dinâmica de terremotos. E agora, então, nós devemos partir para o entendimento dos agentes externos do relevo. Os agentes externos do relevo, também conhecidos como agentes exógenos, acabam transformando as formas de relevo geradas pelos agentes internos. Ou seja, a gente poderia dizer que os agentes internos do relevo têm a tendência de fazer com que as formas soergam, aumentem. Agora, a dinâmica externa da Terra vai gerar o quê? Vai gerar o desgaste dessas rochas. A gente poderia dizer o seguinte, poderia dizer então que o grande fator que está ligado à dinâmica externa do relevo, no caso é o clima. O clima é o principal determinante na dinâmica externa da Terra. O clima, através de alguns elementos, de seus elementos como umidade e pressão, vai modificar algumas das formas existentes na Terra. Um dos principais agentes externos do relevo é o intemperismo, ou seja, é o desgaste provocado pelos fatores ligados à dinâmica externa da Terra sobre as rochas, fazendo com que haja a desagregação das rochas. Esse material desagregado das rochas é o que a gente vai chamar de sedimento. O intemperismo ele pode ser visto sobre três formas. Sob a forma de intemperismo químico, físico e biológico. Agora a gente vai estudar um pouco sobre o intemperismo químico. O intemperismo químico é a ação química sobre a rocha. O principal agente da ação química sobre a rocha é a água. Aí vale lembrar aquela regra do velho ditado popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa regra é essencial para nós lembrarmos do intemperismo químico. A umidade é o grande fator do intemperismo químico. Quando a gente tem muita chuva, o que acontece? Acontece uma reação química nas rochas de modo a desagregar aquilo que a gente chama de sedimento. Então, o intemperismo químico tem a tendência de suavizar as formas, porque o material gerado pelo intemperismo químico normalmente é um material um pouco mais fino. A gente diria que o intemperismo químico mameloniza as formas, ou seja, gera formas mamelonares. Mamelonares, ok? Então, se para nós termos intemperismo químico nós precisamos ter água, a gente pode dizer o quê? Que as áreas onde nós temos o intemperismo químico são áreas com grande quantidade de chuva. Ou seja, a gente poderia dizer que as áreas equatoriais e as áreas tropicais do planeta são áreas onde nós temos muito intemperismo químico. E por isso mesmo as formas geradas nessas áreas são formas arredondadas. Vale lembrar aí então a área da Serra do Rio de Janeiro, onde nós temos formas arredondadas. Sobre o intemperismo físico, nesse tipo de intemperismo nós temos o que como agente? Nós temos a dilatação e contração da rocha. Quando a rocha dilata, contrai muito intensamente, a tendência dela é fissurar. Normalmente, esse tipo de evento acontece aonde? Pensa bem comigo. Onde é que pode acontecer? Ora, ele normalmente acontece em áreas de grande amplitude térmica diária. Ou seja, qual é a área que a gente tem, então, grande amplitude térmica diária? Pensa bem, da aula de clima. Falou certo aí, desertos ou áreas semiáridas. Áreas onde a gente tem, no caso, durante o dia, temperaturas
próximas a 35 graus, 40 graus, muitas vezes, e durante a noite temperaturas de 10 graus, ou às vezes até negativa. Então a rocha durante o dia ela expande e durante a noite ela contrai. E todo dia é assim. Aí o que vai acontecer com a rocha? A rocha vai fissurar e vai gerar um sedimento mais grosseiro com muitas arestas. Normalmente as formas geradas pelo intemperismo físico são formas mais, vamos botar aqui entre aspas, quadradas. São aquelas formas que você vê basicamente, por exemplo, nos filmes de faroeste, os filmes do Grand Canyon, ou seja, em áreas secas. Existem algumas áreas do país, como por exemplo em Vila Velha, no Paraná, que aquele tipo de que também tem essas formas geometricamente próximas a um quadrado ou retangulares. Mas naquela área hoje em dia não é mais deserto. Mas como a gente vê essas formas mais quadradas, a gente pode supor que aquela área já foi um deserto. Uma forma bem característica de intemperismo físico é o que a gente chama de Inselberg. Veja bem o nome, Inselberg. É que uma vez uma aluna minha chegou a mim, professor, no Nordeste brasileiro tem aquelas formas chamadas iceberg. Peraí, se tivesse iceberg no Nordeste, seria a alegria do povo do sertão. Afinal, o iceberg nada mais é do que aqueles blocos de gelo que se desagregam das calotas polares. Já os Inselbergs, que é o que existe no Nordeste, são formas geométricas que normalmente são escavadas por erosão eólica, típicas de áreas secas. E o intemperismo biológico? Sobre o intemperismo biológico, cabe destacar então aí a ação das raízes das plantas. Como por exemplo, você já deve ter visto que muitas vezes algumas árvores, com as suas raízes, fazem com que haja a abertura de solos e calçamentos. A mesma coisa acontece com as rochas. Essas raízes muitas vezes se expandem e, tracionando, acabam fissurando a rocha, gerando sedimentos. Outra coisa que deve se lembrar desse tipo de intemperismo é que ele é um intemperismo mais local. Ou seja, é a ação de uma espécie naquele ponto, ou seja, daquele local, gerando um sedimento naquele local. A gente não poderia dizer, então, que o intemperismo biológico ele tem uma característica mais macro. A gente diria que o intemperismo biológico ele tem uma característica mais micro. Após a desagregação das rochas gerada pelo intemperismo, nós temos os processos erosivos, que estão ligados, então, ao transporte desses sedimentos. E quem pode transportar esses sedimentos? Bom, esses sedimentos eles podem ser transportados de diversas formas. Como, por exemplo, a erosão eólica, ou seja, aquela gerada pelo vento, não tem capacidade, por exemplo, de transportar grandes sedimentos. Afinal, o vento ele não consegue ter força suficiente para levar sedimentos do tipo matacão, que são sedimentos maiores que nós temos, que podem ser sedimentos do tipo daqueles que o Obelix levava, né, aqueles menires. O vento não tem capacidade de transportar esse tipo de sedimento. Onde é que a gente encontra a erosão eólica, basicamente? É nas áreas secas, onde a água não é o principal fator de transporte, já que a água nesses locais é escassa. Ligada à erosão eólica, nós temos a própria constituição dos Inselbergs, né? As concavidades que nós encontramos nos Inselbergs são geradas por erosão eólica e também as dunas. Aí você vai me perguntar, bom, mas nas praias brasileiras nós encontramos algumas delas dunas. Bom, tudo bem, as dunas são geradas também nesses locais, mas as dunas também são encontradas muito facilmente em áreas desérticas. Outro tipo de erosão é a erosão pluvial. A partir de agora, todas as erosões que nós vamos estudar estão ligadas à água. A erosão pluvial, no caso, é a erosão gerada pela chuva. A erosão pluvial, ela tem característica mais local. A erosão pluvial pode atuar tanto desagregando algumas rochas, como também gerando então os movimentos de massa, que são movimentos de solo. Quando o solo, devido à chuva, aumenta a sua massa, ou seja, aumenta o seu peso e acaba escorregando. E infelizmente, como é que a gente poderia caracterizar esse tipo de movimento? Como os famosos soterramentos, ou seja, os deslizamentos de terra que assolam algumas famílias que moram em áreas de risco. Um outro tipo de
erosão é a erosão fluvial, ou seja, aquela gerada por rios. Essa erosão atua gerando alguns dos vales que a gente conhece. Vales que normalmente são os vales em V. O rio vai trabalhando, no caso, e esculpindo esse vale de modo a ir fechando um V, aumentando e acentuando esse V. O rio, ele pode gerar desde vales a depressões também, quando esse tipo de evento é muito antigo. Então nós temos algumas das depressões brasileiras que foram geradas pela erosão fluvial, ou seja, a ação dos rios desagregando e levando sedimentos. É importante lembrar o seguinte quanto à erosão fluvial. Bom, a erosão fluvial é mais acentuada, no caso, nas nascentes dos rios, onde, no caso, nós temos maior declividade. A declividade é um importante fator na erosão fluvial. Então, o que vai acontecer? Nas áreas de nascentes vão ser áreas mais erosivas do que nas áreas de foz, que são áreas mais planas. Normalmente, nas nascentes, junto às nascentes, nós temos sedimentos de maior porte. E nas áreas de foz, sedimentos mais finos. Normalmente, quando tu vai tomar banho, por exemplo, numa cachoeira, que normalmente é uma área mais íngreme, tu tem o piso normalmente cascalhento, ou seja, com cascalho. Mas, se tu fores tomar na foz do rio, normalmente tu vai tomar o banho onde? Em área que normalmente o piso é de lodo ou areia, ou seja, sedimentos mais finos. Sobre a erosão glacial, então, é importante lembrar o seguinte, que esse tipo de erosão é o que consegue levar os sedimentos de maior porte, através do deslocamento de geleiras e também através das avalanches. Esse tipo de evento pode levar, então, os sedimentos do tipo matacão. Associado, no caso, então, à erosão glacial, nós temos o quê? Nós temos, no caso, a formação de vales em U. Você lembra que quando eu falei de erosão fluvial, a gente tinha os vales em V, ou seja, a capacidade erosiva de um rio é menor que a capacidade erosiva da geleira, que pode, no caso, conseguir, erodir mais as bordas, gerando então essa forma de U. E aí, esses vales de U, quando ocupados, no caso, por oceanos, acabam formando então aquilo que a gente chama de fiordes, que são formas muito conhecidas do norte da Europa, conhecida como Escandinávia. E agora, para fechar, então, erosão marinha. Uma das principais formas geradas por erosão marinha são as falésias, existentes em boa parte do nosso litoral, principalmente no litoral nordestino, onde nós temos, então, paredões abruptos, que são os tabuleiros oceânicos, que sofrem a ação erosiva do mar. E sofrem como essa ação erosiva? Através das ondas e das marés, com a água do mar atingindo esses paredões, gerando processos erosivos. E então, o que acontece? Quando no caso, o mar bate nessa parede, ele leva sedimentos. E aí, o que faz? Faz com que a parte mais baixa da falésia seja erodida, e dando insustentabilidade para a parte superior, fazendo com que essa parte superior despenque. Então, o que acontece? Há uma erosão regressiva dessa falésia, ou seja, ela vai indo cada vez mais, digamos assim, para trás. Isso vai fazer com que, em determinado momento, essa falésia não seja mais atingida pelo mar. E aí, acaba o processo erosivo marinho. Quando ela é atingida pelo mar, a gente diz que a falésia está viva. Quando ela deixa de ser atingida pelo mar, a gente diz que a falésia está morta. E agora vamos estudar os processos de sedimentação ou deposição. O que são esses processos? Bom, você estudou até agora processos de desagregação, então, do material rochoso, ou seja, o processo de intemperismo, que gera o sedimento, e esse sedimento que é levado por processos erosivos. Entretanto, esse sedimento tem que parar em algum lugar. Nos locais de acumulação de sedimentos são os locais onde nós temos então o processo de sedimentação ou deposição. O que a gente poderia falar desse processo? Bom, normalmente está associado às áreas mais baixas. As áreas mais íngremes são áreas de processos onde ocorrem processos erosivos. As áreas mais planas e baixas são áreas onde a gente tem a acumulação de sedimentos, ou seja, áreas onde a gente tem a deposição. Então, existem algumas importantes formas de relevo
associadas, no caso, a esses processos de sedimentação e deposição, como, por exemplo, os deltas. Os deltas são gerados, então, pela deposição de sedimentos nas áreas mais baixas dos rios, ou seja, nas áreas de foz. O que acontece? Os sedimentos gerados nas cabeceiras, nas nascentes dos rios, vão percorrendo, no caso, junto com os rios, até encontrar áreas de menor velocidade, ou seja, nas áreas mais planas, onde, com a menor velocidade do rio, esses sedimentos acabam se depositando e acabam formando ilhas em delta. Essas ilhas em delta são basicamente geradas, então, por processos de deposição de sedimentos. E seus solos vão ser basicamente solos aluviais, ou seja, solo que está ligado a sedimentos provenientes de outras áreas que não aquela que está assentada, no caso, a ilha. Bom, então, agora vamos para as nossas dicas de estudo. Uma boa dica de estudo, pessoal, é o quê? É pegar e descrever algumas das paisagens existentes na sua cidade. Morros, planícies e assim por diante. E, de modo a depois, a você procurar, através dessa aula que a gente teve hoje, tentar descrever que tipo de processo erosivo que existe ali e assim por diante. Isso vai ser um importante complemento para o conhecimento dessa matéria. Então, pessoal, por hoje era isso. Até mais. Fui!